Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de macroeconomia. Eu sou a professora Clévia França, sou economista, mestre em economia e doutoranda na área de educação, especificamente na área de educação financeira. É um prazer estar aqui com vocês nessa disciplina tão empolgante que é a macroeconomia. E você sabe que ainda hoje, em uma outra aula, eu estava falando sobre isso, que eu, como economista, eu nunca ouvi tantas pessoas falando de economia como eu tenho ouvido agora. Até porque nós estamos passando por um momento crítico, é sabido de todos, né? O mundo inteiro passa por esse momento. Então, aquilo que antes ficava muitas vezes nos jornais, nas revistas, nos noticiários, agora permeia o nosso dia a dia. Então, no dia a dia, nós estamos falando sobre isso, né? Estamos analisando, falando que existe essa situação, falamos sobre PIB, falamos sobre taxa de juros, falamos sobre desemprego, falamos sobre produtos essenciais. Tudo isso faz parte do ambiente macroeconômico. É diferente da microeconomia? É. Por quê? Porque a microeconomia, ela trata de unidades individuais. Por exemplo, a microeconomia poderia estar estudando agora o meu consumo ou o seu consumo enquanto família, enquanto consumidor individual. Mas quando nós saímos dessa microeconomia e passamos para a macroeconomia, então nós estudamos a demanda agregada. O que significa? Que é a demanda de uma determinada região. Eu posso estar falando do Brasil, eu posso estar falando da Europa, eu posso estar falando do mundo como um todo, como nós estamos verificando hoje, né? Então, quando nós tratamos, por exemplo, essa questão da vacina, que é muito polêmica, né? São várias empresas e existe uma briga por trás disso. O Brasil tenta trazer matéria-prima para fabricar essas vacinas. Então, tudo isso faz parte de um ambiente macroeconômico. Então, tudo que nós vamos falar hoje, aí você vai verificar que mesmo aquilo que é datado na história de anos atrás, hoje nós estamos vendo, infelizmente, muitas situações na prática. E por que eu digo infelizmente? Porque o que é bom é muito bom falar de crescimento econômico, de aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Mas é ruim também falar sobre o aumento de desemprego, aumento de inflação, aumento de taxa de juros. Mas essa é uma realidade que o mundo inteiro está atravessando. Então, se existe essa situação e essa realidade, nós estaremos, então, trabalhando tudo isso. Especificamente hoje, na nossa primeira aula, nós estaremos tratando dos agregados macroeconômicos. Então, quando nós falamos desses agregados, que alguns dizem agregados econômicos, outros dizem agregados macroeconômicos, são exatamente essas variáveis que todos nós estamos todo o tempo ouvindo, ou lendo, ou assistindo um noticiário, vendo numa revista, num jornal, onde fala sobre essas variáveis macroeconômicos. Então, nós ouvimos falar sobre consumo, sobre investimento, sobre taxa de renda, sobre renda disponível da população, sobre renda agregada. Tudo isso nós estamos hoje ouvindo falar na prática. Como eu disse, talvez não como nós gostaríamos, que seria ouvir dizendo que está crescendo o PIB, que está crescendo o nível de renda, mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Então eu quero trazer agora a você a primeira unidade do nosso livro, para que você conheça do que é que vai tratar essa unidade agora. Nós vamos trabalhar nessa unidade sobre os agregados econômicos por meio dos conceitos de macroeconomia, sua estrutura e os seus problemas. Portanto, nesta unidade, a ideia é que você conheça o conceito macroeconômico, a sua estrutura, bem como todos os problemas macroeconômicos de uma forma bem aplicada. Então, nós teremos, sim, em vários momentos da nossa aula, a formulação matemática, a formulação gráfica. Por quê? Porque a macroeconomia é assim. Então, muitas vezes, para você entender, por exemplo, o efeito multiplicador
indicador do consumo, né, o quanto da sua renda você gasta e o quanto você poupa, eu preciso das formulações matemáticas. É técnico? É bastante técnico, sim. Mas fiquem muito à vontade, né? Tudo que nós estamos falando, é importante que você, além de assistir às teleaulas, acompanhe também no livro da disciplina, nas web aulas, participem do fórum, que inclusive o fórum está tratando deste cenário macroeconômico qual nós estamos atravessando, ok? Fique muito à vontade em enviar suas dúvidas pelo chat, participem da aula atividade, que eu vou estar com vocês também no chat, então qualquer dúvida eu estou à disposição para o nosso debate. O nosso contexto, ele está lidando com uma empresa, que é a empresa chamada de Nita Alimentos. Essa empresa é uma fábrica de farinha muito bem consolidada no mercado e ela atende todas as classes sociais. Então, ela atende desde as classes com uma renda mais baixa até as classes de rendas mais elevadas. Então, um pouquinho da história da Nita Alimentos que vai permear a nossa situação problema. É uma empresa do setor alimentício que atende as grandes regiões do Brasil. Instalou-se em Santos em 1928 e desde essa época possui logística excelente, transportando o trigo dos navios para os silos, né, onde ficará armazenado a sua produção, garantindo assim vantagem competitiva e qualidade nos seus produtos. Conhecendo um pouquinho mais da história, nós temos que em 1968, um grupo chamado Grupo Vepar adquiriu a marca Nita e trouxe uma grande modernização da indústria da panificação. Então, qual é o caso? Aqui, resumidamente, nós temos a empresa Nita Alimentos, que está atuando no setor de alimentos. Porém, no cenário de crises, como por exemplo, alta do dólar, queda nos investimentos, alta nos juros e inflação. Então, infelizmente, a Nita Alimentos ela está passando, como tantas outras empresas hoje também está passando, por um momento de crise. Sabe o que é interessante? É que quando este livro ele foi escrito, nem de longe nós estávamos passando por essa pandemia, né? E o exemplo aqui dado, né, o exemplo trabalhado dessa situação geradora de aprendizagem, justamente ela fala de uma empresa, né, uma empresa no ramo alimentício que está tentando sobreviver num cenário de crise. E todo o nosso estudo de hoje, toda a nossa aula vai ser para tentar ajudar aqui a empresa Nita a sobreviver nesse tempo de crise. Observe que a pergunta que é o foco do nosso estudo é a seguinte: qual seria o impacto para a Nita Alimentos? Então, ela está num cenário de crise. E quais os impactos de toda essa crise a qual está trabalhando e mexendo com esses agregados que você está acompanhando, que é a alta do dólar, a queda nos investimentos, a alta nos juros e a inflação? E essa é uma empresa que conta com mais de 400 trabalhadores diretos e outros de forma indireta, como, por exemplo, os seus prestadores de serviços. E qual é o desafio para você? Qual que é o nosso desafio da aula de hoje? Vamos ajudá-la na busca por respostas para esse questionamento. Se alguns dos fatores citados anteriormente, ou seja, alta do dólar, a queda nos investimentos, a alta nos juros, os processos inflacionários, se algum desses fatores citados anteriormente provocarem, vamos pegar lá a alta do dólar, provocarem a alta da inflação, qual seria o impacto para a Nita Alimentos? Então, nós precisamos verificar o impacto das políticas econômicas sobre a empresa Nita. E nós estamos aqui acompanhando tanto o cenário nacional quanto o internacional. O que nós precisamos conhecer aqui? Nós precisamos
Até para auxiliar a empresa Anitta, nós precisamos conhecer as variáveis macroeconômicas. E você sabe que variáveis são essas? Quando eu falo das variáveis macroeconômicas, e aí nós vamos puxar aqui pelo processo de inflação, você sabe que inflação pode levar um país à recessão. Então, quando você ouve, por exemplo, que a política econômica de um determinado país, pode ser mesmo do Brasil, está buscando soluções de combate à inflação, e uma dessas soluções pode até ser uma alta taxa de juros, talvez você possa até imaginar, mas uma alta taxa de juros é ruim, porque trava os investimentos, as empresas não conseguem investir, se não investe não gera emprego, sem emprego não tem renda, sem renda não tem consumo, isso é um grande problema. Mas a taxa de juros elevada, ela não é tão terrível quanto a inflação. Partindo dessa ideia, nós vamos para a primeira parte do nosso conteúdo, já que nós temos que responder um questionamento a respeito da inflação. Nós vamos falar então sobre a inflação e as políticas macroeconômicas. Por quê? A inflação é um problema? Já sabemos que é, porque ela deteriora uma série de situações, inclusive o seu poder aquisitivo. Se você tem um aumento de renda, mas a inflação tem um aumento mais que proporcional, então você está a todo momento perdendo poder de compra, perdendo poder aquisitivo. É aí que entram as políticas econômicas. Eu não vou dizer que as políticas econômicas resolverão 100% desse problema, porque como é um problema muito grave e um problema que já vem se arrastando há muito tempo, o que as políticas econômicas podem fazer de fato é tentar amenizar essa situação. Isso sim é possível. O que é inflação? A inflação é o aumento contínuo, significativo e generalizado do nível geral de preços. Por que eu estou aumentando aqui mais um fator? Olha só, aumento contínuo, generalizado, e eu vou adicionar mais um termo aqui, que é o termo significativo de preços. Por quê? Porque inflação não é qualquer aumento de preços. Para caracterizar um processo inflacionário, essa alta de preço ela tem que ser significativa. Você já ouviu falar no Brasil, ou você leu a reportagem da seguinte situação: olha, a inflação brasileira está sendo puxada pelo setor de serviços, ou a inflação brasileira está sendo puxada pelo setor de cesta básica. Já ouviu falar sobre isso? Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui o exemplo da cesta básica. A cesta básica brasileira, ela é composta por alguns itens. Para que uma alta de preços seja interpretada e puxada por essa cesta básica, significa que esse aumento de preços, como que ele aconteceu? Se eu tenho lá 20 produtos que compõem a cesta básica, certamente a maior parte desses produtos tiveram uma alta de preço. Por isso que diz que é generalizado. Por que é contínuo? Porque não é aquele aumento de preço, olha, subiu 5 centavos o pacote de arroz e não subiu mais. Ok, então não é inflação. Agora subiu 5 centavos, depois subiu R$1, aí subiu R$2. Então é um aumento em constante evolução, ele é contínuo. Então isso define inflação. E por que eu disse que é significativo? Porque se você consome um determinado produto e aí você vai comprar esse produto como sempre você faz, você chegou lá e percebeu que aumentou 10 centavos. 10 centavos, o que é? 10 centavos não é nada e fica por isso mesmo. Você compra o produto e tudo bem. Mas, de repente, o produto que você compra, você chegou lá, já estava R$5 mais caro. Opa, espera aí, que negócio é esse? Como que o produto custava 10 e agora custa 15? Você sentiu no seu bolso, então foi significativo para você. Por isso que um aumento de preços, para ser inflação, ele tem que ser contínuo, significativo e generalizado. E o que ele gera enquanto custo? Olha só,
ele gera uma série de problemas aqui. Entre eles, a distribuição de renda, ele gera concentração de renda. E por que gera concentração de renda? Se você tem uma renda baixa, né, então você não tem como aplicar o seu dinheiro. Quanto mais a inflação sobe, menos você consegue comprar. E por que diz que há uma concentração de renda? Porque quem tem uma renda alta, elevada, para ele é uma maravilha épocas de inflação. Por quê? Porque ele pega o seu capital, ele investe, ele vai ter um rendimento alto. Então, veja bem como que a renda concentrou ainda mais. Quem já tinha dinheiro vai ter mais, e quem tem pouco terá ainda menos. Próximo custo. O balanço de pagamentos. Pode acontecer aí um desequilíbrio interno e externo. Quando o preço dos produtos brasileiros estão altos, nós não conseguimos vender esse produto. Conseguimos? Não. E a maior parte do que nós produzimos, pelo Brasil ser um país agroexportador, ele vende e recebe em dólar a maioria. E se o preço dos produtos brasileiros estão muito altos devido à inflação, nós não vamos conseguir vender. E aí sabe o que vai acontecer? A nossa dívida externa é em dólar. Se nós não recebermos, se nós não vendermos o nosso produto, nós teremos um grande problema no balanço de pagamentos, como um déficit que ninguém quer chegar a isso. Próximo custo, as expectativas, né? Acontece aqui a perda das expectativas. Por quê? Porque as empresas não conseguem investir, não tem expectativa de crescimento. Então, as empresas não investem e as pessoas não conseguem comprar. Outro custo, o mercado de capitais. Acontece aqui um desestímulo à aplicação. Certo? Então, isso aqui acontece muito, né? O mercado de capitais, ele sobrevive do quê? De boatos, né? Então, se estou dizendo que a empresa X está muito bem, todo mundo quer comprar ações dessa empresa. Se está ruim, todo mundo quer vender, né? Se o país está ruim, todo mundo quer tirar o capital do mercado de capitais brasileiros. Então, é um desestímulo à inflação. E nós também não podemos esquecer da chamada ilusão monetária. Ocorre principalmente quando a inflação é alta e estável, levando os agentes econômicos a tomarem decisões equivocadas. Sabe como nós chamamos esse custo em economia? Armadilha de liquidez. E você sabe o que é uma armadilha de liquidez? É aquela assim, ó, chegou o final do ano, finalmente você estava esperando aquele aumento de salário. Aí o seu chefe te chama e diz assim, olha, agora você vai nadar de braçada na grana aí. Por quê? Porque você vai ter 10% de aumento. Vibra, né? Que maravilha, agora eu vou comprar, porque eu tive 10% de aumento. Só que quando você olha a inflação aumentou 15%, 20%. Então, o que acontece? É uma ilusão. Na realidade, você teve um aumento menos proporcional do que a inflação subiu. Isso significa que é uma falsa ideia. Você teve um aumento nominal, que é lá no seu holerite, mas o aumento real mesmo, que é aquele o que o seu dinheiro compra, o poder aquisitivo, esse caiu. Então, a inflação, ela traz essa sensação ilusória. Mas existem as políticas que vão tentar amenizar essa parada toda, essa situação. Entre elas, nós temos a política fiscal, que é a manipulação do governo e dessa equipe que trabalha com essa política sobre o quê? Sobre os tributos, que é a arrecadação, e sobre os gastos do governo. Tudo isso para tentar amenizar essa situação de concentração de renda, de crise externa, de inflação. Mas nós temos também a política monetária, lembrando que independente da política que eu estiver aqui falando, ela tem o mesmo objetivo. A diferença está nas variáveis que ela vai manipular. Enquanto a política fiscal manipula os impostos e os gastos do governo, a política monetária, o próprio nome já está dizendo, moeda, manipula por meio de seus instrumentos a quantidade de moeda em circulação. Vamos ver as outras políticas. Nós temos ainda a política cambial ou comercial. O que ela combate? Ela combate a inflação por meio do equilíbrio interno, do equilíbrio externo e do balanço de pagamentos.
Como você viu, como eu falei aqui anteriormente, o que acontece? Um processo inflacionário desestabiliza o balanço de pagamentos. Então, é aí que entra a política comercial para tentar amenizar essa situação. E, por fim, a política de rendas, né? A política de rendas, ela é a interferência na formação de preços e salários sobre o desenvolvimento econômico. E aí eu quero te dizer que a política de rendas, quando você ouve que o salário mínimo será alterado, porque vai ter uma elevação do salário mínimo, qual política que é responsável por isso? A política de rendas. Então, todas as políticas estarão agindo com os mesmos objetivos. O que muda é as variáveis que elas irão manipular. Já que nós estamos falando sobre todo esse controle, nada melhor do que falar sobre os instrumentos de política econômica. Falamos sobre as políticas, agora vamos ver de que maneira eles podem auxiliar. Observe que aqui nós temos um resumo, né, um quadro resumo da política fiscal, para que você entenda qual é a ação dessa política aqui. Então, aqui nós temos, primeiro, dentro da política fiscal, o controle das despesas, que é a política de gastos. Quando que é anti-inflacionárias? Quando diminui os gastos. E essa diminuição de gastos aqui é para controlar a inflação. A inflação não acontece porque eu e você estamos comprando exageradamente ou as empresas estão adquirindo equipamentos, investindo exageradamente? Pois é, se o governo diminui gastos, significa que ele vai reduzir os investimentos. Então, ele reduz os investimentos, reduz emprego, reduz renda e aí não compra mesmo, vai reduzir a inflação. Essa é a ideia, tá? E o maior crescimento é quando tem gastos, porque quando o governo efetua gastos, digamos que ele vai construir uma ponte e vai gastar para isso R$1 milhão. Para construir essa ponte, ele vai ter que contratar vários tipos de mão de obra. E essa mão de obra será remunerada, então significa que vai ter renda para gastar. Né? Então, aí vem o crescimento, mas aí não seria uma política anti-inflacionária, certo? E em relação à arrecadação de tributos, primeiro, a sua renda, tá? E aí aqui nós temos que falar, ó, que o aumento da carga tributária faz o quê? Com que a sua renda diminua, não é isso? Nós temos aqui a renda disponível, ó. A renda disponível, que é a sua e a minha renda disponível, como que nós vamos encontrar? É a sua renda, que é representado pelo Y menos os impostos, representado por I ou representado por T de tributos. Essa é a renda disponível. Então, se o governo aumenta a carga tributária, a sua renda diminui. Por quê? Porque agora você vai ter que comprar menos porque os preços estão mais altos, porque o tributo foi difícil ali, tributou o produto. Então, aqui é anti-inflacionária, comprando menos, menos inflação. E quando ele estimula o consumo e o investimento, ele diminui a carga tributária. Então, a sua renda disponível aqui, se ele diminui a carga tributária, será maior. Se você tem mais renda, tecnicamente, a ideia é que você consuma mais e, consumindo mais, você força os preços a subirem. Vamos agora ver o quadro resumo de uma política monetária. A política monetária, ela vai manipular o quê? A quantidade de moeda em circulação. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui o estoque monetário, que é a quantidade de moeda que o Banco Central emite para circular no país, certo? Numa política anti-inflacionária, a ideia é tirar dinheiro de circulação, não colocar. Né? Porque quanto mais dinheiro tem em circulação, ó, maior será o crescimento. Por quê? Porque as pessoas vão consumir mais, gerando inflação. E como que a política monetária pode tirar dinheiro de circulação? Ela pode, por exemplo, utilizar as reservas compulsórias. O que é reserva compulsória? Todo banco comercial, independente se é o banco A, B, C ou D, eles são obrigados a todos os dias, no final do dia, uma parte de todos os depósitos daquele dia são enviados ao Banco Central e fica lá como reserva.
Quando a intenção do governo é utilizar a política monetária para enxugar liquidez, quer dizer, tirar dinheiro de circulação, o que ele faz? Ele aumenta essa taxa do compulsório. Normalmente gira em torno de 30% a 40%. Mas vamos dizer que o governo está muito preocupado porque nós estamos gastando demais. O que ele faz? É o seguinte, agora, a partir de amanhã, os bancos devem enviar 60% para o Banco Central. Quanto sobra para esse banco emprestar no outro dia? 40%. Então, ele diminui o crédito. Os bancos terão menos recursos para emprestar para mim, para você como pessoa física e para as empresas também. Se a ideia é a outra, é de crescimento, então o governo fala assim, ao invés de 40%, vamos diminuir para 20%, deixa 80% para o banco emprestar no outro dia. É assim que funciona o depósito compulsório. Nós temos ainda o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos para regular a economia, Open Market ou mercado aberto. Vou dar um exemplo prático para vocês. Digamos que eu, Clévia, seja o governo e você que está aí comigo representa o público brasileiro, os consumidores. Eu estou achando que você está gastando demais. O que eu faço? Aí agora, sou o governo, eu quero usar título público. Beleza. Então, eu vou te fazer uma oferta irrecusável. Brasileiro que está aí comigo agora, é o seguinte, eu tenho um negócio perfeito para você. Eu tenho meus títulos públicos aqui, meus títulos para vender para você. E você vai ter rendimento ainda, pensa bem. Aí você fala, opa, beleza, vou comprar. Então, quer dizer que agora você tem um título, que é um documento, um papel, e eu estou com o seu dinheiro. Então, você não pode gastar. Eu estou diminuindo a inflação. Se por outro lado eu quero que você gaste, porque eu quero estimular o desenvolvimento, o crescimento econômico, o que eu faço? Brasileiro, sabe aquele título que você tem? Eu quero comprar de você. E eu tenho uma boa oferta para comprar. Aí você fala, opa, então eu vendo. Quando você vende para mim, eu fico com o seu título e coloco dinheiro na sua mão para que você gaste na economia. Então é dessa maneira que o Open Market é utilizado como instrumento de política monetária. Temos ainda o quadro resumo da política cambial. Política que atua sobre as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. Então, aqui é um resumo, mas nós vamos falar ainda na aula de hoje, na prática, do que é uma valorização ou uma desvalorização cambial. Então, a política cambial, ela está envolvendo o quê? A taxa de câmbio, que pode ser fixo, que pode ser flutuante, que é o caso brasileiro, e outros mais, mini bandas cambiais, que nós estaremos vendo mais à frente na aula de hoje. E a política comercial, que são os instrumentos de incentivo às exportações, ou estímulo ou desestímulo às importações, sejam elas fiscais, creditícias, seja estabelecimento de cotas, entre outras. Então, a partir daqui, nós tivemos um resumo das políticas econômicas, bem como os instrumentos. Então, agora nós vamos partir para o conhecimento do mercado de bens e serviços e do mercado monetário. Mercado monetário e de bens e serviços, que é o famoso modelo ISLM, tá? Então, agora, nós vamos partir aqui para um equilíbrio no mercado. Por quê? De um lado, eu tenho os bens e serviços para serem negociados, do outro lado, eu tenho dinheiro para remunerar tudo isso, para pagar por essa aquisição. Então, eu preciso combinar da melhor maneira possível o que o mercado tem a oferecer em termos de bens e serviços, e o que o mercado tem a oferecer em termos de moeda, em termos de taxa de juros, em termos de poder aquisitivo. O mercado de bens, ele implica em um aumento na taxa de juros e leva a uma redução do produto. Então, esse mercado aqui, que é o mercado de bens, é a minha curva IS. Tá? Então, observe que um aumento na taxa de juros leva a uma redução do produto. Produto, quando eu falo em produto,
que pode ser aqui representado pelo Y, é o mesmo que falar de PIB, que é o Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos na economia num determinado período. Claro que se a taxa de juros aumentar, os investimentos ficarão mais caros, as empresas investirão menos e o produto será menor. Já o equilíbrio nos mercados financeiros implica que um aumento do produto provoca um aumento na taxa de juros. Então, esse mercado financeiro, ele representa a nossa curva LM. E quando acontece, quando cruza a curva IS com a curva LM, os mercados de bens e financeiro estarão em perfeito equilíbrio. Olha que interessante aqui. De um lado, nós temos o mercado de bens e serviços e do outro nós temos o mercado financeiro. E você percebe que quando o dinheiro é injetado na economia, os consumidores agora têm renda. Com renda, eles podem comprar, podem consumir. E por que a taxa de juros se eleva? Para tentar conter esse consumo exacerbado que leva a um processo inflacionário. Nós podemos ver essa mesma ideia, essa mesma conceituação por meio do gráfico de equilíbrio entre mercado de bens, observa que eu tenho aqui a curva IS e a curva LM, que representa o mercado financeiro. E onde a curva LM encontra a curva IS bem ao centro, nós temos o equilíbrio. Então, aqui na vertical, no eixo vertical, nós temos a taxa de juros e no eixo horizontal nós temos o produto, a renda ou o PIB, que é a mesma coisa, tá? E o que representa esse PIB em termos de renda? O PIB, ele se dá por meio, olha só, nós temos o consumo de todas as famílias, os investimentos de todas as empresas, os gastos do governo e as exportações líquidas, que são exportações menos importações. Então, a toda essa soma de agregados, isso nos remete o produto interno bruto, que é exatamente o que nós vamos tratar. Mas você sabia que essa curva ela não é estática, ela é dinâmica. Por quê? Porque a economia não é estática, ela é dinâmica, né? Ela se movimenta. E para movimentar essa economia, o que nós temos aqui? Primeiramente, observe que a curva LM, que é a curva financeira, ela está inalterada. Mas nós estamos falando agora de um aumento de imposto, que vai deslocar a curva IS para a esquerda e vai diminuir os níveis de equilíbrio do produto e da taxa de juros. Olha só, então a curva IS, ela deslocou para a IS', se deslocou aqui para a esquerda, fazendo com que a taxa de juros de equilíbrio, ela também diminuísse. E isso por quê? Porque nós estamos colocando um aumento de impostos. Com o aumento de impostos, as pessoas compram menos. Então, se compra menos e a inflação cai, é possível reduzir aí a taxa de juros, certo? Isso é um processo que nós chamamos um processo de contração monetária e não de expansão, tá? Já aqui nós temos um processo de expansão monetária, que é quando o dinheiro é injetado na economia. Observe que agora a curva IS, que é de bens e serviços, está inalterada. E o que se altera aqui? É a curva LM, porque eu estou falando de uma alteração de moeda. Então, a curva LM, ela se desloca de A para A'. E a taxa de juros também diminui? Observe que a taxa de juros, ela diminui de I para I', atingindo um segundo ponto de equilíbrio aqui. Isso é quando há uma expansão monetária, cresceu a economia. A contração monetária é quando acontece a redução da oferta de moeda. Então, no início, que é aqui no ponto A, o governo ele faz uma política expansionista. Por exemplo, ele pode comprar títulos. Lembra do exemplo? Quando eu comprei o seu título, o que eu fiz? Eu coloquei dinheiro na sua mão. Então, aí quando eu compro, ele baixa os juros e a curva LM se desloca e a curva IS só muda o ponto. Então, é muito importante também nós dizermos aqui que essa política expansionista do governo, ela
é uma política expansionista, mas ela não pode ser de longo prazo, não. Por que que não pode ser de longo prazo? Justamente pelo fato da economia ser dinâmica. Nós não estamos falando de uma estática, né? Então, a médio e longo prazo, todo esse processo pode ser alterado. Nós temos agora um resumo da política monetária e fiscal, e nesse resumo ele vai mostrando a questão da taxa de juros, no caso da oferta de moeda, e dos tributos aqui, no caso da política fiscal. Então, uma expansão. Olha só o que acontece. Quando a taxa de juros reduz, as empresas investem mais, por isso elas vão produzir mais, aumenta o PIB, tá? Aqui nós vamos chamar de PIB o produto. A redução, então, quando há um aumento na taxa de juros, os investimentos se reduzem porque as empresas acham que é muito caro investir e reduz o PIB porque produz menos. Com relação à política fiscal, tá? Então, a política fiscal expansionista, o que acontece aqui, ó? Quando a renda aumenta, as pessoas compram mais. E por comprarem mais, o que vai acontecer? A taxa de juros vai se elevar para tentar conter esse consumo e, consequentemente, os investimentos vão reduzir porque a taxa de juros subiu. Contracionista. Quando a taxa de juros reduz também agora, a taxa de juros reduz na oferta monetária, mas a renda reduziu aqui na expansão da política fiscal. Então, se a renda reduz, a taxa de juros reduz por quê? Porque agora eu vou comprar menos. Eu compro menos. Então, a taxa de juros também reduz, o que significa que o produto aumenta. Por quê? Porque agora, com uma taxa de juros mais baixa, as empresas conseguem investir mais, então aumenta nesse sentido os investimentos. E essa dinâmica ela vai acontecendo de maneira a que o equilíbrio seja tendencioso a voltar na economia. Vamos aplicar o nosso entendimento dos conteúdos estudados até aqui. O cenário macroeconômico atual é da alta da inflação, lembra? Então, a empresa Anitta está preocupada com isso. Diante do cenário, a Anitta precisa da sua ajuda para identificar de que forma as políticas macroeconômicas que o governo pode adotar devem influenciar as suas atividades, resolvendo a situação. Como a inflação está elevada, a empresa Anitta deve se preparar para uma possível política anti-inflacionária do governo, porque do jeito que está, ele vai ter que resolver, o governo tem que intervir, seja com política fiscal ou com política monetária. No curto prazo, as duas políticas aqui geram uma redução no consumo, no investimento e, consequentemente, no PIB, porque ela é contracionista. Então, de alguma forma, essas políticas, elas vão tentar tirar dinheiro de circulação. Resolvendo a situação, é importante que você conheça essa identidade monetária contracionista e a fiscal contracionista. Então, o que nós temos aqui? O M representa a moeda. Então, se houver uma queda na moeda, olha aqui, o I é a taxa de juros, certo? A taxa de juros, que é a taxa de juros nominal, ela sobe. E isso leva a uma taxa de juros real também subindo, porque o governo quer tirar dinheiro de circulação. O I representa os investimentos, taxa de juros alta, investimento diminui. Aqui nós temos, né, o produto interno bruto, que é o PIB, menos investimento, menos PIB, tá? Aqui nós vamos chamar de produto interno bruto. O PI representa a inflação também diminui, porque se não tem investimento, se não tem emprego, se não tem renda, também não gera inflação. Já a fiscal contracionista, o T representa os meus tributos. Então, olha o tributo subindo aqui. O que acontece? Se o tributo aumenta, a minha renda disponível, que é renda menos consumo, ela vai diminuir. Então, o consumo diminui, os investimentos diminuem porque os impostos estão muito altos. Sem investimento, eu também não tenho PIB e a inflação também não tenho porque as pessoas não estão comprando.
Então, havendo realmente uma redução no consumo dos produtos finais, a Nita Alimentos poderá revisar com seus parceiros do setor o que, quanto e para quem irão produzir. Neste sentido, entendendo o que é e como funcionam essas políticas contracionistas, nós vamos para o primeiro momento de interação. Diversas fontes, como o Conselho, como a Confederação Nacional da Indústria, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de variadas notícias, informam que o nível de investimento das empresas em diversos setores caiu bastante, em razão da queda da renda provocada pela diminuição do consumo das famílias e pelo aumento nas taxas de desemprego. Aí vem a questão. Mesmo assim, as empresas respondem de forma positiva quanto ao investimento em máquinas e equipamentos e também em novos serviços, podendo reverter o quadro da queda no PIB. Essa estratégia é correta? Pondere e exemplifique sua análise crítica. Vou falar novamente, tá? Aqui o cenário é do quê? Eles estão dizendo que o nível de investimento das empresas caiu porque houve uma redução na renda. Então, quando há uma redução na renda, as famílias não conseguem comprar porque não tem emprego. Mas as empresas respondem de forma positiva, né? Quanto ao investimento em máquinas, equipamentos, novos serviços, podendo reverter o quadro da queda. Você acha que essa estratégia é correta? Exemplifique sua análise. 2 minutinhos aí para vocês analisarem essa condição e nós já retornamos. E aí, parou para fazer essa análise? Eu coloquei aqui um padrão de resposta que você pode estar aí comparando com a sua análise. Diante do cenário de baixo consumo, redução do PIB, juros baixos, pensando no caso da empresa Nita Alimentos, ela poderá traçar estratégias de longo prazo, pois suas expectativas de curto prazo é de que ocorra uma queda na demanda agregada. Então, a sua estratégia será aqui de longo prazo, certo? Porém, no longo prazo, o produto tende a voltar ao equilíbrio natural, o que voltará a aquecer a economia. Assim, a empresa poderá aproveitar os juros baixos e investir em máquinas e equipamentos para atender a demanda de longo prazo. Então, aqui a economia, ela é muito cíclica, né?
Como eu disse, a economia é cíclica e isso, eu sempre digo que épocas de crise é época de grandes oportunidades para algumas empresas que conseguem, nesse momento, aproveitar, administrar de forma coerente, criar uma estratégia, um plano de negócios. Ela consegue, sim, tirar vantagens de um cenário de crise, inclusive como que nós estamos atravessando nesse momento. Agregados macroeconômicos. Então, nós vamos entrar agora nas medidas de mensuração da atividade econômica. Especificamente, vamos falar sobre o valor adicionado, sobre o produto interno bruto e demais agregados que vão trazer a definição aí, inclusive auxiliando para a solução da segunda SP. Nós temos aqui algumas nomenclaturas importantes. O PIB, já comentamos que é o Produto Interno Bruto. Temos o VBP, que é o valor bruto da produção. Temos o VA, que é o valor adicionado. Algo que é importante que você saiba é que quando nós falamos de PIB, o Produto Interno Bruto, nós não podemos adicionar a esse cálculo os produtos intermediários, que é a matéria-prima. Então, por isso que nós chamamos de valor adicionado. Olha o exemplo. Nós temos aqui o trigo, que é o produto in natura, foi colhido, o trigo. Depois nós temos a farinha de trigo, que já sofreu uma transformação. E temos aqui os alimentos que já utilizaram a farinha de trigo. Ao todo, eu tenho aqui um valor de 23 unidades monetárias. Então, se o PIB é 10, né? Se o PIB aqui é 10, qual que é o valor do trigo? O valor do trigo adicionado é 5. Por quê? Porque se o PIB é 10, eu tenho que tirar o trigo que já foi contabilizado. Então, o valor adicionado aqui do PIB é 5. E a farinha? A farinha de trigo não é 8? É 8, mas qual que era o valor aqui que eu já tinha? Eu não tinha o valor de 5, então foi adicionado 3. Olha lá, do trigo foi adicionado 3. E o pão? Aí o pão é igual a 2. Por quê? Porque eu fiz todo o cálculo aqui para chegar ao resultado, certo? Então, se você observar, sempre eu tenho o PIB, que é igual ao valor adicionado. Qual que é o valor do PIB aqui? Não é 10? Vamos somar o valor adicionado. 5 mais 3 são 8, mais 2 são 10. Então, eu tenho aqui, a resposta e a identificação de que PIB e valor adicionado são iguais. Nós temos aqui as medidas de atividade econômica, tá? Então, esse Z, ele representa a minha curva S, tá? Então, aqui, lembra da curva de bens e serviços? É exatamente o Z. O PIB, aqui nós temos o LM. Por quê? Porque eu estou representando a oferta da moeda. Então, o D é a demanda agregada e o PIB é a oferta, certo? Depois nós temos aqui o consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Isso para uma economia aberta. Uma economia aberta é aquela que eu estou dizendo que negocia com o exterior. Por isso que eu tenho essa identidade aqui, olha, de exportação menos importação. Mas quando uma economia, ela é fechada, então vamos riscar essa identidade, nós não temos. Uma economia fechada, nós temos o PIB, que é igual a consumo, mais investimento, mais gastos do governo. Aqui nós temos o consumo das famílias. E o que significa isso? Que o consumo das famílias depende do quê? Isso aqui é função, ó. Quando eu tenho essa representação, eu estou dizendo assim, o consumo das famílias é função de YD. Lembra o que é YD? É a renda disponível. Então, quer dizer, o consumo da família depende da renda dessa família. A função
que multiplica YD chama-se função consumo. É uma equação comportamental porque captura o comportamento dos consumidores. Então, aqui eu tenho a fórmula da renda disponível, que é renda menos os impostos, e a fórmula do consumo das famílias, onde nós temos o C0. O C0, o que que ele representa? O consumo, mesmo que você não tenha renda nenhuma. Por isso que é 0 ali. Mas como assim, professora? Ah, olha, eu não estou trabalhando no momento, mas eu tenho que me alimentar, então eu estou lá, né, na minha casa, onde os demais membros estão trabalhando, mas nesse momento eu não estou. Mas mesmo assim eu estou consumindo alimento, a energia elétrica, a água e assim por diante. Já o C1, o que que ele representa? A fração da renda que você consome. Então, de cada real que você recebe, por exemplo, você consome 40 centavos. Né, no exemplo, consome 60 centavos de cada R$1. Então, é isso que representa. Por isso que aqui você tem renda menos tributos. Nós temos essa função que pode ser representada graficamente. Então, aqui nós temos a renda, certo? A renda disponível, então quanto mais renda você tem, mais você consome, né? Então aqui é o consumo das famílias, quanto maior a sua renda, mais você consome. E essa inclinação aqui, ó, o que que ela representa? Quanto da sua renda você consome. Por exemplo, a cada R$1 da sua renda, você utiliza 80 centavos. Então, esse seria o seu consumo. Por isso que tem essa inclinação positiva, indicando que quanto maior a sua renda, mais você vai consumir. Não se assustem com a nossa formulazinha, tá? Parece horrível, né? Quando você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Mas vamos ao resumo. Isso aqui representa o gasto autônomo, que é o efeito multiplicador. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui você tem a renda, certo? Aqui é o PIB. O PIB é igual ao consumo mais investimentos mais gastos do governo, porque é uma economia fechada. Aqui nós temos a função consumo, lembra? Aqui é o que você gasta, é o que você consome mesmo sem ter renda, e aqui é o que você gasta da sua renda. A cada real, quanto você consome. Essa aqui é a fórmula da renda disponível, onde você tem a sua renda menos os impostos. Vou apagar para ficar mais fácil de você entender aqui, tá? Agora, nós vamos pegar aqui a função consumo e nós vamos colocar isso aqui, tudo nós vamos pegar a função principal e vamos então fazer a distributiva. O que que é isso? Olha só, o que é fazer a distributiva? Eu não tenho um parênteses aqui, é a regra matemática, né? Então, eu tenho um parênteses, C1 vezes Y, certo? Olha aqui, ó. C1 vezes Y, C1Y. C1 vezes T, C1T. Vou manter a parte do investimento mais os gastos do governo, certo? Então, o que eu fiz foi unir essas duas fórmulas aqui. Agora, eu vou colocar o Y em evidência. Então, eu tenho Y, aqui eu tinha um Y positivo, passa para cá da igualdade, ele é negativo. E eu vou repetir as demais variáveis. O que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu tenho aqui agora o gasto ou o efeito multiplicador, né? Então, tudo isso, né? Cada real, o que que ele vai mostrar? Que para cada real que você aumenta, a economia como um todo, ela cresce dado esse fator. Quanto mais você ganha, mais você consome e mais você faz a economia crescer. Então, toda essa formulação é para você dizer qual a proporção que você teve de aumento e qual a proporção que a economia cresceu. Continuando ainda, nós temos aqui o gasto autônomo e o efeito multiplicador, tá? Então, aqui, o PMGC é a propensão marginal a consumir. Então, se da sua renda você tem R$1 e você gasta 60 centavos, quanto sobra? 40. Esse 40, ele é a propensão marginal a poupar.
poupar de R$1, você vai poupar 40 e vai consumir 60 centavos. Então, são os chamados também gastos autônomos. E aí você tem todo o efeito multiplicador. Isso aqui nós vamos mostrar, eu vou mostrar toda essa fórmula no exemplo prático para você entender. Mas se o governo, por exemplo, aumenta os tributos, qual será a redução da produção? Então, esse efeito aqui, por exemplo, multiplicador dos impostos, eu já sei que o governo vai aumentar os impostos. E pela lógica e até mesmo pela teoria, quando o governo aumenta os impostos, eu vou comprar menos. Mas esse efeito, ele mostra na íntegra. A partir do momento que o governo aumentou o imposto em 3%, em quantos por cento eu e você reduzimos o consumo? É isso que é calculado por meio dessas formulações. Para ficar mais claro para vocês, todas estas fórmulas e tudo mais que nós fizemos até então, nós vamos a uma aplicabilidade analítica, que é o produto do multiplicador, e ainda neste bloco nós vamos trabalhar sobre a taxa de câmbio. Vamos então fazer um exercício agora, inclusive você tem um exercício desse na aula atividade. Então presta bem atenção, tá? Para você aprender a fazer, para você depois fazer o seu exercício lá na aula atividade. Olha só, suponha que a economia seja caracterizada pelas seguintes equações comportamentais. Então, aqui é o consumo, não é? Olha lá a função consumo. Esse 160 é o C0, que representa que eu estou consumindo 160 mesmo sem ter renda. Aqui, nós temos o C1. Lembra do C1? Quanto da minha renda disponível eu estou gastando? A cada R$1, eu estou gastando 60 centavos. Eu ainda tenho os investimentos no valor de 150, os gastos no valor de 150 e os impostos no valor de 100. Como mesmo que eu calculo a renda disponível? Renda disponível é igual a renda menos os impostos. Não é isso? Então, eu tenho a renda disponível é igual a Y menos, qual que é o valor dos impostos que eu tenho? 100. Então, eu já sei que a minha renda disponível será representada por esta fórmula aqui, ó. Y, que é a renda, menos 100, que são os tributos. Aí a pergunta é, primeiro, resolva o PIB de equilíbrio, que é o produto, o Y, ou PIB, que nós podemos chamar assim. Como que nós vamos resolver aqui? Primeiro, nós vamos colocar a nossa função consumo, que já estava aqui, ó. Vou voltar para você ver. Olha aqui a nossa função consumo onde está. Então, nós vamos colocar ela na fórmula. 160 mais 0,6, que multiplica a renda disponível. Nós não colocamos lá a renda disponível? Vou voltar mais uma vez. Olha aqui a renda disponível que nós já colocamos lá. Y menos 100. Mais 150, né? 150 que são os investimentos, mais 150 que são os gastos do governo. Vamos colocar o Y aqui. Agora, nós repetimos tudo, fazemos a distributiva, né? 0,6 vezes Y, 0,6 vezes 100. Deixamos o Y em evidência, certo? O Y estava aqui somando, passa para cá subtraindo. Vou repetir os demais termos. O Y agora, que está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, eu achei o produto? Achei. Era isso que era para eu calcular. O PIB, o produto é 100. A letra B pede para você calcular o multiplicador de C0, de I e de G, dos investimentos e dos gastos. Então, aqui, eu já estou calculando o multiplicador dos gastos. Olha, 1 menos C1. C1 eu já sei, vamos voltar. Qual que é o valor do C1? Olha aqui, 0,6, que é aquela parte da renda que eu gastei. Por isso que é o multiplicador dos gastos. Eu vou chegar aqui ao valor de 2,5. A letra C é o multiplicador dos tributos, certo? Então, como que eu chego no multiplicador dos tributos? Aqui, eu vou substituir
o 0,6, eu vou substituir aqui pelo quê? Não é o C1 na minha fórmula? O meu C1 é quanto? Olha lá, 0,6. Substituir na fórmula, cheguei a menos 1,5. Agora vamos entender o que isso significa. Vamos pegar aqui primeiro o multiplicador dos gastos, tá? Então, esse é o multiplicador dos gastos. Vamos supor que a cada 1 milhão que o governo faça no aumento dos seus gastos, a economia ou o PIB irá crescer em 2,5. Olha só, então o governo, ele investiu 1 milhão de reais e isso gerou emprego e gerou produção. Então, nós sabemos que essa produção irá crescer em 2,5. Então, como ele é um multiplicador aqui, ó, 1 milhão vezes 2,5. Quanto que vai dar essa conta? 2 milhões e 500 mil. Significa que o governo gastou 1 milhão e fez com que o PIB crescesse 2 milhões e 500 mil. Agora, vamos aos impostos? Se o aumento nos tributos for de 1 milhão de reais, nós já sabemos que o consumo vai fazer o quê? Vai diminuir, não é isso? O PIB não vai reduzir, o consumo não vai reduzir? Então, vamos colocar esse efeito multiplicador. 1 milhão vezes 1,5 é 1 milhão e 500 mil. Então, o que significa isso? Que se o governo aumentar os tributos em 1 milhão de reais, a queda no PIB será de 1 milhão e 500 mil reais. Então, esse é o efeito multiplicador. Você percebe o quanto que é importante? Então, parece assim muito complexo aquela fórmula, mas na realidade ela chega a um multiplicador de gastos e de tributos. Vamos agora à taxa de câmbio. Nós temos a taxa de câmbio nominal, que é o preço da moeda, ou seja, a divisa estrangeira, o preço do dólar, em termos da moeda nacional ou vice-versa. No caso do Brasil, é quanto se precisa em termos de moeda nacional, que é o real, para comprar uma unidade de moeda estrangeira, por exemplo, para comprar um dólar aqui. Né? Quanto que eu preciso de reais para comprar um dólar? Seu preço é determinado pela oferta e demanda de divisas. Por exemplo, no Brasil, $1, R$ 3,10. No exterior, R$ 1, 0,32 centavos de dólar. Ou o exemplo também, né? De $1 é igual a R$ 3,00, ou $1 é igual a R$ 3,50. Nós tivemos aqui o quê? Uma diferença que agora eu preciso de mais reais para comprar $1. É aí que acontece, né, a desvalorização. A oferta de divisas, ela depende do volume de exportações e da entrada de capitais externos. E a demanda de divisas, ela depende do volume das importações e da saída de capitais externos. E aí nós temos aqui a amortização de empréstimo, a remessa de lucros, os pagamentos de juros e assim por diante. Então, no Brasil já teve câmbio fixo? Já, né? Mas hoje nós temos o câmbio flutuante e você vai entender adiante por que não dá certo um câmbio fixo no Brasil. Aqui são os regimes cambiais. Então, quais são os tipos de taxa de câmbio que nós temos? Nós temos a taxa de câmbio flutuante, que é a taxa determinada pelo mercado de divisas. É justamente essa a adotada hoje no Brasil. Nós temos o Dirty Floating, que é o mais adotado, que é o regime de câmbio flutuante também, mas tem uma grande atuação do Banco Central dos países na venda e compra que procura mantê-la em níveis relativamente estáveis. É aqui que entra a política cambial. Quando o real está muito valorizado, nosso produto está muito caro, o dólar caiu, o Banco Central entra comprando dólar para fazer o preço subir. Né? Então, é flutuante? É, mas tem uma participação do Banco Central. E nós temos a mini banda cambial, que é um regime flutuante, porém dentro de limites fixados pelo Banco Central. Então, vamos colocar assim, ó, o dólar só pode variar entre 4 a 4,56. Então, seria um exemplo de mini banda cambial. E temos a taxa de câmbio fixa.
onde o Banco Central fixa a taxa de câmbio. Aqui aconteceria uma maior previsibilidade dos agentes no mercado e evita aumento de preço de produtos importados, sendo muito útil para controlar a inflação. Mas eu tenho que dizer que isso aqui aconteceu no Brasil em 1994, quando Gustavo Franco ele fixou uma paridade, né, com a taxa de câmbio, só que porque havia um processo de hiperinflação no Brasil. Mas por que não dá certo? Porque para ter um câmbio fixo tem que ter reservas internacionais e o Brasil não tem reservas internacionais. Mercado de divisas e a sua influência na exportação e na importação. Então, aqui nós temos que quando a oferta de divisas é maior que a demanda de divisas, e aqui nós estamos falando divisas dólar, tá? Como exemplo, o que acontece? Aumenta a disponibilidade de moeda estrangeira e acontece a valorização cambial do real, né? Então, o real aqui, né, o que acontece? Valoriza quando a oferta de divisas é menor do que a demanda. Agora, quando a oferta de divisas, né, aliás, é maior, quando a oferta de divisas é menor que a demanda, o que acontece? Acontece a desvalorização cambial, porque diminui a disponibilidade de moeda estrangeira. E o que isso vai influenciar? Existem as variáveis que afetam tanto as importações quanto as exportações. Então, aqui eu tenho as exportações representadas por X. A exportação, ela é função do preço externo, que é o produto em dólar, do preço interno, que são os produtos nacionais, da taxa de câmbio, que é o E, da renda mundial e dos subsídios e incentivos às exportações. Então, tudo isso vai influenciar as exportações brasileiras. E as importações, que é representado pelo M, ela é função do preço externo, do preço interno, com certeza. Muitas vezes nós compramos produtos importados porque o preço doméstico é muito alto, da taxa de câmbio, da renda nacional e das tarifas e barreiras às importações. Então, assim como tem variáveis que influenciam as exportações, tem variáveis que influenciam as importações. E aqui nós temos as vantagens e desvantagens de quando o câmbio é fixo ou flutuante. Então, vamos lá. O câmbio fixo tem como característica que o Banco Central vai fixar e o Banco Central é obrigado a disponibilizar reservas. Por isso que eu disse que no Brasil não dá, porque não tem reserva. Já o câmbio flutuante, o mercado determina a taxa de câmbio e o Banco Central não é obrigado a disponibilizar reservas. Quais são as vantagens do câmbio fixo? Controla a inflação. Por isso que lá em 94, no Brasil, foi colocado porque havia uma hiperinflação. E o flutuante? A política monetária mais independente do câmbio e as reservas cambiais são muito mais protegidas de ataques especulativos, já que ele é coordenado pelas leis de oferta e de demanda. E as desvantagens do câmbio fixo? As reservas cambiais, elas são vulneráveis a ataques especulativos e a política monetária, que é a taxa de juros, ela fica muito mais dependente do volume das reservas cambiais. Com relação ao câmbio flutuante, como desvantagem, a taxa de câmbio fica totalmente dependente dessa volatilidade do mercado, e aí tanto nacional quanto internacional, e existe uma dificuldade maior de controlar pressões inflacionárias devido à desvalorização cambial. Então, nós sabemos que tanto o câmbio fixo quanto o flutuante tem as suas vantagens e desvantagens, mas que fique claro para vocês que para um país, né, para uma nação conseguir ter um câmbio fixo, tem que ter reservas internacionais. Vamos à nossa última situação problema. Dando sequência ao caso da Nita Alimentos,
observa-se um cenário de alto nível de desemprego no país, fato que pode afetar a produção em razão da queda nas vendas. Diversos setores produtivos, bem como fontes governamentais, discutem a questão do desemprego e de como esse fato resultará no baixo resultado do PIB e do PNB, afetando o resultado das contas nacionais. E aí vem o nosso questionamento. Quais as possíveis políticas econômicas para corrigir o problema do desemprego? O governo pode fazer e qual o efeito sobre as variáveis macroeconômicas? Não obstante, qual seria o efeito dessas políticas para a empresa Nita Alimentos? O governo ele pode fazer uma política fiscal expansionista. Por quê? Porque ele pode aumentar os gastos e reduzir os tributos. Vamos lembrar, aumentando os gastos, ele está incentivando os investimentos, incentivando o emprego, aumentando a renda. Assim, pelo efeito multiplicador, a demanda agregada aumentaria, podendo levar a um maior investimento e, consequentemente, uma redução no desemprego. E isso para uma política fiscal expansionista. O governo pode fazer uma política monetária expansionista. Então, o que ele faz? O governo aciona o Banco Central para aumentar a oferta de moeda na economia. Com o aumento da moeda, vai haver uma redução na taxa de juros, um aumento dos investimentos e como vai haver um aumento dos investimentos, vai haver um aumento na produção de bens e serviços, que é o PIB, então o produto também aumenta e, consequentemente, reduz o desemprego. Então, nós sabemos aqui o seguinte, tá? E é claro que para o governo aumentar essa quantidade de moeda em circulação, por meio da política monetária, ele pode utilizar vários instrumentos, como nós comentamos aqui, né? Nós falamos do depósito compulsório, nós falamos do open market e outra situação que é importante que você saiba. Quem emite moeda é o Banco Central, mas quem fabrica é a Casa da Moeda. Então, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, a moeda brasileira ela era totalmente lastreada em ouro. Então, todas as vezes que se emitia moeda, então emitia-se moeda por quê? Então, se fosse emitido, por exemplo, R$1 milhão, haveria R$1 milhão em reservas de ouro. Hoje nós não temos mais esse lastro. Mas hoje nós temos o que nós chamamos de moeda fiduciária, que é a moeda de confiança do governo. Então, a política econômica diz assim, olha, chegou o momento de imprimir, porque nós precisamos emitir para aquecer a economia R$1.500.000. Então, isso é feito, né? Então, o Banco Central emite confiando que aquela política do governo será certeira, porque não tem lastro mais. Então, isso se chama política fiduciária. A nossa última interação para fecharmos a nossa aula de hoje traz o seguinte: diante da escassez de muitos produtos ou devido à excessiva carga tributária no país, ou por melhor oferta do mercado externo, muitas empresas têm a importação como uma alternativa para fugir desses fatos, como também para ser mais competitiva aqui no mercado interno. Assim, nós temos que solucionar o seguinte problema: o que significa a alta do dólar? Como esse fato vai influenciar os preços da empresa Nita Alimentos? E por que isso pode acontecer? Vamos lá? 3 minutinhos aí para vocês pensarem sobre isso e nós já retornamos com a resolução e o encerramento da nossa aula de hoje.
É isso aí. Vamos voltar ao nosso questionamento no quadro? A pergunta é: o que significa a alta do dólar e como esse fato vai influenciar os preços da empresa? E por que isso pode acontecer? Antes de responder essa questão, eu quero ler aqui uma dúvida, tá? Lá de Utinga, um abraço a todos aí da Bahia. E aí a questão é em relação ao imposto de renda, se isso afeta a política de renda ou vice-versa. Sim, todas as vezes que de alguma maneira, né, de alguma forma a renda ela é influenciada, seja por um imposto, seja pelo salário mínimo, sim, a política de rendas ela influencia. E lá de Pindamonhangaba, um grande abraço a todos aí. Apesar de que as rendas pelo desemprego, a taxa da inflação, né, baixa, proporciona um investimento pelas empresas. Aí a contribuição foi assim: acredito que assim que passar essa situação em que estamos, a situação econômica do país irá se reverter e o consumo retornar à sua normalidade. Veja bem, ótimas contribuições de vocês, tá? Com certeza, eu acredito que aí haverá, né, quando tudo isso passar, e se Deus quiser, nós torcemos aí para que seja logo, eu acredito que o governo entrará sim por meio de suas políticas, seja fiscal, seja de rendas, seja monetária, para tentar reverter essa situação. Porque hoje, diante de toda essa pandemia, muita gente está muito seguro, com medo de efetuar os seus gastos. Mas nós sabemos que quando tudo isso passar e a situação for se normalizando, até muito mais emprego será gerado, investimento, haverá renda e aí sim haverá consumo. Resolvendo a nossa situação, uma alta do dólar significa uma desvalorização do real. A moeda brasileira fica mais fraca perante a moeda estrangeira. Com isso, a empresa Nita Alimentos ela pode ser impactada da seguinte forma: como a empresa importa parte de seus insumos e o dólar está mais caro, o custo dos insumos aumentará. E, consequentemente, a empresa terá que repassar isso ao seu produto, que vai gerar inflação, né? Então, quer dizer, a empresa Nita, ela tem matéria-prima que é importada e se ficou mais caro, de algum jeito ela vai ter que repassar. E vai ser repassada ao produto final e quando nós formos comprar, o que vai acontecer? Nós vamos pagar mais caro. E esse mais caro é o que gera inflação. Também é importante ressaltar que para alguns setores, né? Olha só, aqui já para alguns setores. Para alguns setores, a alta do dólar pode significar uma vantagem. Com o dólar mais caro, os produtos estrangeiros que concorrem com os nacionais fica menos atrativo. E isso favorece as indústrias brasileiras. O impacto da alta do dólar depende do ramo e do setor da empresa e qual a dependência desses insumos importados. Então, nós vimos a partir daqui uma série de situações que pode acontecer dependendo de qual é a situação dessa empresa. Recapitulando, na nossa aula de hoje, nós tratamos sobre os agregados macroeconômicos, falamos sobre as políticas econômicas, moeda, regime de câmbio e encerramos com a valorização e desvalorização cambial. No mais, eu quero agradecer a atenção de todos na aula. Aguardo vocês no chat atividade, fiquem muito à vontade em colocarem as suas dúvidas lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima.